Opa, tudo bem? Meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje a gente vai estar fazendo uma resenha sobre Herdeiros do Mar, um livro muito top e muito legal. Você pode ver que eu estou um pouco diferente do último vídeo que a gente fez. Isso é porque o último vídeo faz 4 meses que foi gravado. E esse daqui também foi, só que por vários contratempos na minha vida, acabou que eu só estou postando ele hoje. E quando você fica muito tempo sem postar, o YouTube corta completamente seu alcance. Então, por favor, deixa um like nesse vídeo se você gostar dele, porque isso vai me ajudar a continuar postando e os vídeos chegarem a você. Eu fiz essa resenha com muito carinho e eu espero que você goste dela. Então, fica até o final para você ver o desenho maravilhoso que eu fiz do livro e fique com a resenha. A maneira como enxergamos o mundo está intrinsecamente ligada à nossa realidade, cultura e política. O que sabemos é, em grande parte, um reflexo das crenças daqueles que vieram antes de nós. Hoje vamos falar sobre Herdeiras do Mar e como a história é moldada pelo olhar do colonizador. Para melhor compreensão do livro, antes precisamos falar sobre a Sanyo, a ocupação japonesa na Coreia e as chamadas Mulheres de Consolo. Lembrando que esse vídeo tem como apoio diversas referências. Sempre que esse som tocar, você pode encontrar a pesquisa que eu fiz na descrição. As Sanyos são mergulhadoras da ilha de Jeju, mulheres que desde o século XVII desafiam os limites do corpo ao mergulhar em águas profundas sem equipamentos sofisticados para respirar. Em uma sociedade onde as mulheres eram historicamente confinadas ao lar, as Sanyos desafiaram esse padrão, tornando-se as principais provedoras de suas famílias e garantindo sustento através da pesca. No século XIX, a Ásia seguiu uma política de isolacionismo. Porém, o Japão foi forçado pelos Estados Unidos a abrir suas fronteiras. Isso acendeu um temor. Ou se tornavam um império ou seriam vítimas de um. A geografia do Japão sempre foi um desafio. Montanhosa, com atividade sísmica intensa e poucos recursos naturais. Durante a Era Meiji, a nação se industrializou rapidamente, mas a falta de matéria-prima tornou-se evidente. Enquanto as grandes potências acumulavam colônias, o Japão decidiu que também precisava expandir. E assim foi decidido. A Coreia era o alvo. Em 1910, a Coreia foi anexada ao Império Japonês. A população foi sequestrada, carregada e humilhada. Mais de 6 milhões de coreanos foram escravizados. Roubaram matérias-primas e tesouros nacionais do país. Assim, a população coreana passava por uma situação extrema. Com a guerra, os soldados japoneses estavam exaustos e o governo temia que o estresse militar gerasse revoltas. Assim, decidiu-se criar bordéis para, entre aspas, relaxar os soldados. As primeiras vítimas foram mulheres japonesas que se voluntariavam para o serviço, lembrando que a população não sabia ao certo o que era feito nessas casas. Porém, conforme iam descobrindo os horrores do que aconteciam com as mulheres que se voluntariavam, cada vez menos a população japonesa se oferecia. E com a expansão do Império, os militares passaram a sequestrar mulheres locais, as obrigando a servirem nos chamados postos de conforto. É nesse cenário que a história de Herdeiras do Mar começa, na ilha de Jeju. Conhecemos Sana, filha mais velha de uma Hanyo. Desde criança, ela prometeu proteger sua irmã mais nova, Emi, e sua mãe a ensinou a temer os soldados japoneses. E proteger Emi significava mantê-la longe deles. Com o tempo, Hana mergulhava cada vez mais fundo ao lado da mãe, enquanto Emi esperava na praia, até que em um dia comum, tudo muda. Enquanto sua mãe demora no mar ajudando uma amiga doente, Hana sobe à superfície para respirar e vê sua irmã na praia, como de costume. Mas algo a chama atenção. Uma figura de um homem, que Hana imediatamente percebe ser um soldado. Nesse instante, o terror começa. O coração dispara, ela não hesita e começa a nadar incansavelmente até a orla, com um único pensamento: salvar Emi. E ela consegue, mas o preço é alto. Hana é capturada, e a partir daqui, seguimos sua jornada de dor, luta e resistência nas mãos do exército japonês. Opa, tranquilo?
Meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo a mais uma resenha no meu canal. Hoje a gente vai estar falando de Herdeiras do Mar, um livro maravilhoso, necessário e que conta muito sobre a história de quando a Coreia foi dominada pelo Império Japonês e o que aconteceu com as mulheres de consolo. Esse livro é muito bom e antes de tudo eu queria falar que eu recomendo ele 100%. Então, vamos comigo descobrir um pouco de como que é a história e como que funciona esse livro? Para quem não sabe como eu faço resenha aqui no canal, primeiro a gente vai estar fazendo um pouco sem falar sobre spoilers, eu vou estar dando uma visão mais geral da história e depois a gente vai estar abordando alguns tópicos mais específicos que vai ter um pouco de spoiler, mas relaxa que eu vou avisar, tá bom? Então, como apresentado no prólogo, essa é a base da história. Hana vai ser sequestrada para salvar Amy. E a partir daqui a gente vai ver o livro em duas perspectivas diferentes. E esse jeito que o livro conta a história contribui muito para que ele seja lido muito rápido e para que você queira cada vez mais devorar esse livro. Tanto que foi um livro que você pode ver que não é muito grande, mas mesmo assim eu li muito rápido, porque é um livro muito bom. Quando a gente está vendo, por exemplo, a história da Amy, a gente quer saber o que está acontecendo com a Hana. E quando a gente está vendo a história de Hana, a gente quer saber o que está acontecendo com a Amy. Como que a história das duas está se desenvolvendo. E a gente está sempre querendo ler mais um capítulo. Isso que é interessante. Durante a jornada da Hana, a gente tem sempre aquela esperança. Então, enquanto você lê, você reza, você espera que ela volte para a família. Não vou contar o que acontece por enquanto, depois eu falo um pouco mais, mas isso vai ser quando tiver spoiler. Mas a gente sempre tem essa ideia de esperança, de querer saber o que vai acontecer. A gente reza para que ela volte, mas a gente fica com aquela apreensão, a gente fica com aquele medo. Outra coisa que a gente tem, que é muito comum em livro que conta sobre o Japão Imperial, a dominação na Coreia, é a morte cultural. Que acontece muito em guerra, não só na Coreia, mas que é algo comum e algo que acontece na maioria de cenários assim de guerra, onde tem um imperador. O que aconteceu aonde? No Brasil, e acabou com grande parte da cultura dos índios. E ainda falando sobre o que o Japão fez com os coreanos, eu trouxe uma frase muito interessante do livro, que é por isso que tem alguns post-its, e eu queria estar lendo ela para vocês. Palavras são poder. Seu pai lhe disse certa vez, depois de recitar um de seus poemas políticos. Quanto mais palavras você conhece, mais poderoso você fica. É por isso que os japoneses proibiram nossa língua nativa, limitando nossas palavras. Eles estão limitando o nosso poder. E claro, não é só a língua que fez os japoneses limitarem o poder da Coreia, mas é algo muito interessante. Quando você trata de uma língua estrangeira, nunca vai ser a mesma coisa do que a sua língua nativa. Então uma das coisas que sempre foi uma dificuldade para os coreanos. A língua sempre foi uma dificuldade. Graças a Deus, Hana consegue falar japonês. O que salva, entre muitas aspas, ela em muitos momentos. Outra coisa marcante que a gente tem nesse livro é a figura de um antagonista. Que, com todo respeito, puta que pariu, que cara chato da porra. Ele é uma figura que tá o tempo todo perseguindo Hana, e a gente vai ver isso, a gente vai ficar com apreensão. E aqui eu consigo citar outra coisa do livro, que aconteceu comigo, perguntei pra minha mãe que leu esse livro também, e ela concorda comigo. O coração vai apertar muito durante o livro. Você vai ficar com medo, você vai ficar pensativo o tempo todo que vai acontecer alguma coisa ruim com a Hana. Você vê a protagonista com medo, você vê a Hana com medo, e você fica com medo. Eu me peguei durante o livro passando mal, assim, agoniado, pensando que alguma coisa ia acontecer. Então, é um livro que te faz ficar muito dentro dele. Você vai se sentir como se você fizesse parte da história, como se você estivesse lá junto da Hana. Um aviso que eu devia ter falado lá no início é que esse livro aqui é muito... Escuta bem o que eu tô falando. Ele é muito descritivo. Ele é um livro pesado. Pachinko, que é o livro que eu tô lendo agora, ele tem sim algumas coisas ruins, mas não chega nem perto de Herdeiras do Mar. Aqui a gente tem uma descrição muito gráfica de tudo o que está acontecendo. A gente tem uma descrição muito gráfica dos estrupos que acontecem com Hana. A gente tem... Em um momento a Hana ela vai comer a carne de um animal. Não vou falar muito para não dar spoiler. Só que até essa parte é extremamente gráfica, é tudo muito descritivo, é muito ruim, é horrível, horrível, horrível. Então se você tem problema com tópico sensível de abuso, de manipulação, de estupro, de sangue, de gore, eu não recomendo esse livro de forma alguma, porque ele vai te dar gatilho. Bom, coisas básicas para se falar é isso. Vamos comentar um pouco agora com spoiler. E eles fogem. Eles fogem para a Manchúria. Onde é a Manchúria?
Eu acho que ele fica lá na China, é perto da China. Isso que eu sei. Eu não sei onde é Manchúria em si. Eu acho que é na China. E lá ela conhece uma família que é muito gente boa. Nesse momento, a gente fica agoniado, a gente fica com medo do que vai acontecer. Porque ela tá com um cagaço de medo do caralho. Ela vê os homens lá e o que ela pensa? Puta que pariu, vamos estrupar aqui também. E a gente fica do mesmo jeito, a gente fica ultra preocupado, a gente fica morrendo de medo. Só que não. Nada acontece com ela lá. Inclusive é o único momento de paz do livro. É o único momento de paz, o único momento... E tem uma cena muito linda, porque ela vai conversando com as pessoas. Claro que tem toda a barreira linguística, porque ela não fala mongol. Eu acho que é o nome da língua deles, na Manchúria. Ela não fala a língua deles, então tem toda a barreira linguística, é difícil deles se entenderem, de comunicarem. E essa família ele tem um bicho, uma ave. Esqueci a ave. Faz um tempo que eu li. Mas tem uma ave que é muito importante, que na cultura deles é tipo um membro da família, é mais que um filho do povo, pra você ter ideia. Em um momento, quando Hana tenta fugir da Manchúria, não por causa da família, mas por causa de Morimoto, que ia voltar, inclusive ela fugiu com o apoio da família, o Morimoto vai atrás dela. E eles são interceptados pelos russos, que de novo, quando descobrem que Hana foi estrupada, eles decidem que vão estrupar ela também. Puta que pariu. Hana, que já cansada disso, ela revida, ela luta. E o soldado mete porrada nela. Quando ela acorda, ela descobre uma coisa que, tipo, eu fiquei chocado. É uma cena muito bonita, muito linda do livro. A família trocou a ave pela liberdade dela. E isso é muito lindo. Ela consegue sair livre. Ela nunca chega a se reencontrar com M. Porém, ela consegue ser livre. E depois que o livro acaba, a gente vê um pouco sobre o que a escritora pensou. E a gente vê algo que é um pouco óbvio, que essa realidade dela é quase impossível. Tem aqui o número. Alguns historiadores acreditam que entre 50 mil e 200 mil mulheres coreanas foram sequestradas. Daquelas dezenas de milhares de mulheres e garotas escravizadas, apenas 44 ainda estão vivas. Apenas 44 ainda estão vivas, no momento que ela escreveu o livro, que faz alguns anos de lançamento e provavelmente mais delas morreram. Então, entre 200 mil mulheres, 44 estão vivas. Foram todas dizimadas, algumas morreram por idade, a maioria morreu por DST, ou foi morta, assassinada. Tem, como eu disse, é muito gráfico, tem momentos onde o personagem morre. Tem uma garotinha, nossa senhora, tem uma garotinha no livro, que é a primeira pessoa que Hana conversa, enquanto ela ainda tá bem, entre muitas aspas, que ela é estrupada e ela não aguenta. É uma garota muito nova. E assim que ela é estrupada, ela perde muito sangue e morre. Então, simplesmente terrível. Eu não consigo nem falar direito sobre isso. Continuando a falar sobre o desfecho de Hana, a gente tem outro texto da autora. Eu não podia deixá-la morta pelas mãos de um soldado na lama da Mongólia. Embora as chances verdadeiras de Hana alcançarem a liberdade sejam mínimas, meu final é o que eu desejo que pudesse ter acontecido com Hana e outras como ela. Só de falar já me veio uma coisa ruim no coração, já me veio uma coisa triste. Mas essa é a verdade. O final do livro, mesmo que seja bonito, é só porque a autora quis. E eu não julgo ela, eu também queria que ela ficasse bem. Inclusive eu queria que ela reencontrasse a irmã. Só que é algo que é quase impossível. A realidade é que ela morreria. Inclusive a realidade é que é muito antes do que ela morreu, ela morreria. Eu poderia ficar falando por muito mais tempo sobre o livro, mas eu não quero alongar muito esse vídeo. Outra coisa interessantíssima sobre o livro é sobre a estátua. A gente vê Amy numa situação onde ela está indo em passeatas. Principalmente em passeatas. Passeatas essas que realmente aconteceram na vida real. Por volta de 2009 a 2013 aconteciam muito essas passeatas de protesto. Porque o Japão e a Coreia nunca fizeram nada de verdade para punir o Japão por isso. O Japão não aceita os crimes de guerra que aconteceram. Esse é só um deles. Se você quiser ver uma coisa bizarra tanto quanto a história das mulheres de consolo, durante a Segunda Guerra Mundial, pesquisa sobre a Unidade 731. Eu não vou falar nada dela aqui, porque é algo horrível, e o tópico que a gente já está falando já é péssimo.
Já tá um clima de bosta, então eu não vou comentar sobre o que aconteceu lá. Só que, se você quiser ver mais coisas que o Japão fez, e coisas que ele não aceita, tá? Ele não fez nada disso. Pesquisa sobre a unidade 731, beleza? Pra você ver o nível que o Japão foi. Ele não aceita isso e tiveram muitas passeatas cobrando o Japão. Cobrando que o Japão aceitasse, que pagasse indenizações. Inclusive tem uma coisa bizarra falando sobre essas indenizações. Chuta quem é que paga indenização para a família dessas pessoas que ainda... dessas mulheres de consolo que ainda estão vivas hoje em dia. Empresas sul-coreanas. Então, tipo, é tipo os índios. É tipo a gente ter que pagar pros índios porque portugueses vieram aqui e mataram eles, em vez dos portugueses pagarem. Então é bizarro, o Japão não aceita, tiveram várias passeatas, e é nessa situação que a gente encontra a Amy. Ela vai em passeatas procurando a irmã. A história de Amy, eu acho que eu deixei até de lado na resenha, só que acabou com a vida dela. Acabou com a vida dela, a irmã ter desaparecido. E a gente vê essa situação da Amy em passeatas procurando pela irmã, e ela morre de um jeito muito bonito. Ela morre depois de encontrar uma estátua. Inclusive eu tô fazendo aqui agora um desenho que vocês já viram na edição, deu pintando ele, mas é um desenho onde tem uma moça segurando a estátua, que é exatamente... Existe uma foto real, que eu me baseei nela, só que eu tô pensando aqui mais como seria a Amy vem da Hana como estátua. E a Amy fica louca, ela coloca na cabeça de que aquela é Hana, que é a irmã dela. E o que eu imaginei? Poxa, ela tá com muita saudade, é um trauma, é uma coisa que tá lá na cabeça dela, é a irmã dela. Então ela acha que é a irmã, mas não é, né? Só que não, na verdade é. Quando a Hana foi pra um posto de conforto, eles têm que tirar uma foto dela pra colocar num quadro. É tipo é uma coisa muito babaca que eu vou falar aqui, mas é tipo como se fosse uma foto... O que eles achavam, né? Uma foto de um menu de uma comida. Ah, eu quero escolher essa daqui. É tipo isso. Nojento, que eles colocavam assim, várias fotos assim, das meninas dentro dos postos de conforto. E tem uma foto da Hana, que é muito triste. Eu não separei esse trecho, mas tem um trecho falando sobre isso, que era entregue para outras garotinhas quando ela é sequestrada na Rússia. Se eu não me engano, eu acho que quando ela foi sequestrada na Rússia, ela entrega a foto dela, que é tipo o pertence mais valioso da vida dela, que é ela enquanto ainda era Hana, quando não tinha sido estrupada, quando ainda era uma menina virgem, quando era uma menina inocente, que não tinha sido violentada, que não tinha sido violada, onde ela ainda tem felicidade, onde ela ainda lembra da família, onde ela ainda tem esperança de ir pra casa. E essa foto é entregada para algumas garotinhas que crescem, que crescem, tornam-se mães, e a filha de uma dessas consegue enviar essa foto pra galera que fez a estátua. Então a estátua realmente é a Hana. Tem falando isso no livro também. Depois que a estátua não foi feita com base em ninguém. Só que no livro e é muito bonito ver isso, é muito interessante, assim. Claro que é só da história, é besteirinha da história, que não aconteceu na vida real, mas... Mesmo assim é bonito, mesmo assim é interessante ver isso. Outra coisa que me deixou chocado, agora eu tô só citando coisas do livro que me vem à cabeça, foi quando Hana chega no posto de conforto e ela tá com sede, ela bebe uma água. Só de me ver assim, que é a água que eles usavam pra lavar a camisinha, mano. Dá até ânsia de vômito de falar assim, meu. Eles lavavam a camisinha, reutilizavam. E ela bebeu essa água, velho. Puta que pariu. É bizarro, assim. Então é um livro muito descritivo, um livro com muita coisa. Só que é um livro lindo, é um livro muito bonito, é um livro muito interessante. Faz a gente refletir muito, faz a gente aprender muito sobre a história. Agora eu tô lendo Pachinko, que é um livro parecido, ele fala sobre o mesmo tema, só que coisas diferentes. E em breve, daqui a umas 2 semanas, provavelmente, eu vou estar fazendo uma resenha dele também. Opa, tranquilo? Espero que você tenha gostado da resenha. Agora a gente vai estar falando um pouco sobre o desenho. E você pode ver que no vídeo eu comento que eu vou mostrar um pouco do processo durante a própria gravação do vídeo, né? Só que acabou que eu não fiz isso. Então, por favor, me perdoem. No próximo eu mostro, beleza?
Só que eu tô aqui com o desenho pronto, vou estar contando um pouquinho deles pra vocês agora, e relaxa que isso só vai durar 3 minutos do seu tempo, tá bom? A ideia desse desenho é bem óbvia. Eu falei, o que é que eu posso fazer? Um dos momentos mais marcantes, mais interessantes de se desenhar pra mim, foi o momento que Amy vê a estátua, né? É algo muito bonito, é algo muito emotivo, e foi isso que eu desenhei. E pesquisando um pouquinho mais sobre a estátua, eu achei essa foto bem interessante. Eu falei, tá bom, vou desenhar ela. E foi exatamente isso que eu fiz. Esse daqui é o desenho. Eu tentei estar trazendo a Hannah em preto e branco, enquanto a Amy está colorida. Mesmo que a Hannah não tenha morrido, eu achei interessante trazer esse aspecto. O fundo tem aquela referência sutil de Van Gogh, né? Claro que nada de demais, onde mostra-se uma praia. Eu gostei desse fundo, gostei desse efeito branco que eu coloquei. E é isso, eu queria estar colocando, sei lá, a praia lá da Hannah em preto e branco também, só que eu não queria trazer essa mensagem de morte, de tristeza. E desse outro lado, eu coloquei só o título, achei legal, e botei esse simples efeitinho de como se fosse uma piscina de água. E esse foi o resultado. Eu espero que você tenha gostado do desenho. E se você quiser comprar um marca-páginas personalizado para você, você pode ir lá no meu Instagram e clicar no link da bio, onde você pode me mandar uma mensagem lá e eu faço a commission para você. Então, desculpa a demora desses 3 meses. Muito obrigado mesmo, tenha uma boa noite e fui!